Boa noite, colegas vereadoras, colegas vereadores. Quero aqui registrar a presença da Joana, do nosso ex-presidente, ex-vereador e vice-prefeito, Carlão. Obrigado pela presença. Cumprimentar nossos colaboradores, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Senhores vereadores, passamos a presente... E aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sobre a produção de Deus, damos aberto a 7ª sessão ordinária de 2025, em 10 de março de 2025. Declaro aberto o expediente. Coloco em discussão a ata da sessão 06, ordinária, realizada em 24 de fevereiro de 2025. Em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os demais se manifestem. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Solicita a secretária, vereadora Sandra Mioranza, que a leitura das correspondências recebidas. Boa noite, senhora vereadora, senhor presidente, senhores vereadores, vice-prefeito, Joana, os funcionários desta casa e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Ministério Público. Procedimento administrativo número 0058-25.000.276.1. Recomendação administrativa número 26/2024. Resolve expedir a presente recomendação administrativa ao ex-prefeito municipal de Guaraniaçu, senhor Juraci Ronaldo Casella, e ou a quem eventualmente vier a sucedê-lo no respectivo cargo para que a. Promova-se, no prazo de 90 dias, a plotagem de todos os veículos oficiais do município, adotando-se padronagem padrão, com adesivos em tamanho razoável, que permita a identificação do veículo público com facilidade, para que conste a brasão oficial do município, a frase Prefeitura Municipal de Guaraniaçu, uso exclusivo em serviço, o nome da secretaria ou departamento que o veículo esteja vinculado e o contato telefônico atualizado para eventuais denúncias, inclusive da Controladoria Interna e Ouvidoria Municipal. B. Determine com urgência que agentes políticos e servidores públicos municipais se abstenham de utilizar os veículos oficiais do município de Guaraniaçu, Paraná, em atividades particulares e ou atividades que não sejam estritamente de interesse público. C. Determine com urgência que os agentes públicos e servidores públicos municipais se abstenham de utilizar os veículos oficiais do município de Guaraniaçu, Paraná, nos finais de semana, feriados e fora do horário de funcionamento das repartições públicas, exceto em atividades em que o interesse público exige a prestação do serviço público de forma ininterrupta, em sistemas de plantão e sobre aviso devidamente comprovado. D. Determine que agentes públicos e servidores públicos municipais se abstenham de utilizar os veículos oficiais do município de Guaraniaçu como meio de locomoção da casa para o serviço e vice-versa. E. Determine que haja controle da quilometragem dos veículos de propriedade do município, bem ainda daqueles locados ou em comodato, à disposição da edilidade, registrando-se as informações pertinentes, a saber, placa, chassi do carro, motorista responsável, quilometragem marcada no odômetro de cada final de mês, numa espécie de relatório tabela a ser firmada e preenchida pelo responsável pelo veículo para que haja maior controle do uso dos carros. Informações essas que, inclusive, deverão ser guardadas e, se possível, disponibilizadas no portal da transparência. No caso dos veículos locados, referido, o controle deverá constar do procedimento atinente ao contrato de aluguel firmado. Os veículos oficiais locados ou em comodato que exercem serviço nos finais de semana ou feriado do município deverão ter controle tabela, no qual deve ser anotado os veículos que exercem esse serviço, assinatura do responsável pelo veículo, com identificação do nome do cargo, identificação do veículo a que se refere com a anotação da placa e para qual órgão presta serviço. F. Adote todas as diligências necessárias para atingir as medidas supracitadas em espécie que, findo o horário do expediente, agentes públicos e servidores públicos municipais mantenham os veículos públicos oficiais guardados e estacionados nos pátios
das repartições públicas nas quais prestam ou no pátio do órgão municipal, caso a repartição não possua local apropriado, não podendo nem mesmo em caso de plantão ou sobreaviso permanecer em residências particulares. No caso do plantão, em razão do dever do serviço, ficar no seu local de trabalho. Se houver necessidade de deslocamento, havendo interesse público, o veículo estará ao seu alcance no local do trabalho. No caso de sobreaviso, havendo necessidade de deslocamento para atender interesse público, deverá o servidor se deslocar por conta própria até o local em que está estacionado o veículo, utilizá-lo o bem do serviço público e depois devolvê-lo no mesmo lugar em que se encontrava. Voltando, então, o servidor para sua casa, também por meios próprios, salvo se a natureza da atuação do servidor de sobreaviso exigir uma atuação do servidor de sobreaviso, uma atuação rápida em razão de urgência, situação em que, excepcionalmente, pode-se admitir que o servidor fique com o veículo oficial em sua casa, mediante a devida motivação para tanto. Na ocasião, também, nos termos do dispositivo do inciso 4º, parágrafo único da lei do artigo 27 da Lei Federal 8.625/93, requisita-se a divulgação adequada e imediata da presente recomendação, inclusive no portal de transparência do município de Guaraniaçu, Paraná. B. Informações por escrito no prazo de 10 dias corridos sobre o cumprimento ou não da presente recomendação. C. Encaminha-se documento idôneo contendo a ciência dos secretários municipais de Guaraniaçu, Paraná, quanto ao teor deste instrumento. Ficam advertidos os destinatários da presente acerca dos seguintes efeitos das recomendações expedidas pelo Ministério Público. A. Constituírem em mora quanto às providências recomendadas, podendo seu descumprimento implicar a adoção de medidas administrativas e ações judiciais cabíveis contra o responsável. B. Tornar inequívoca a demonstração da consciência da ilicitude do recomendado. C. Caracterizar o dolo, má-fé ou ciência da irregularidade para viabilizar futuras responsabilizações em sede de ação por ato de improbidade administrativa, quanto tal elemento subjetivo for exigido. D. Constituir-se em elemento probatório em sede de ações civis ou criminais, face impositivo constar que a presente recomendação não esgota a atuação do Ministério Público do Estado do Paraná sobre o tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas com relação aos agentes supramencionados. O teor desta recomendação não exclui a irrestrita necessidade de plena observância de todas as normas constitucionais e infraconstitucionais em vigor. Guaraniaçu, Paraná, datado e assinado digitalmente, Mariana Pinheiro de Souza, promotora substituta. Sismoaçu. Ofício número 009/2025, Guaraniaçu, 7 de março de 2025. Excelentíssimo senhor Almir Santin, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guaraniaçu, Paraná. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guaraniaçu, pessoa jurídica de direito privado, entidade de classe, representantes dos interesses dos servidores municipais de Guaraniaçu, neste ato, representado pela sua presidente Miriam Ferreira de Almeida Gemelli, vem, através deste, convidar os nobres vereadores para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 13. Acho que houve uma alteração de data aqui, senhor presidente, acho que é dia 12 de março de 2025, às 17h15, em primeira chamada, com 50% mais um dos servidores municipais, e às 17h30, em segunda chamada, com qualquer número de presente na sede do sindicato, Rua José Humberto Fernandes, número 238, Centro, a fim de deliberar o seguinte assunto: ordem do dia, negociação coletiva da categoria referente à database de março de 2025. Miriam Ferreira de Almeida Gemelli, presidente. Requerimento, Câmara Municipal de Guaraniaçu. Vanclay Cavalheiro Brasileiro, CPF 041-342-04933, engenheiro civil, vem por meio deste requerer, em nome de Ricardo ou CPF 525-163-189-87, proprietário de imóvel e matrícula número 3918, Guaraniaçu, Paraná, sendo parte da chácara número 3A e 5A Quinhão, número 07, do imóvel Isolina e Joaquim Pedro, deste município de Guaraniaçu, localizado na rua
Teodorico Rodrigues da Cunha, município de Guaraniaçu, Paraná, vem requerer, junto a essa casa, a integralização da matrícula à hora mencionada junto ao perímetro urbano deste município, visto a intenção de parcelamento do solo para loteamento em condomínio fechado, sendo a área utilizada para este fim de 11.344 metros quadrados, os quais estão inseridos dentro da referida matrícula. A proposta de parcelamento segue conforme diretrizes da Lei Municipal sob número 1330/2021, sendo respeitado 65% da área útil para edificação e 35% divididos em ruas e playgrounds, sendo que a resposta da Prefeitura Municipal de Guaraniaçu é de que a referida área não está dentro do perímetro urbano do município. A área encontra-se nas proximidades do centro da cidade e a aproximadamente 600 metros da Avenida Abilon de Souza Naves, a principal avenida da cidade. Em anexo, documentos exigidos para análise inicial, lembrando que a matrícula só será individualizada após esta aprovação prévia, pois com ela é possível dar entrada junto ao INCRA e desmembrá-la. Contatos podem ser mantidos pelo telefone 45 998 37 98 91, Guaraniaçu, Paraná, 10 de março de 2025, Vanclei Cavalheiro. Câmara Municipal de Guaraniaçu, assunto resposta ao ofício número 105/2025. Em atenção ao ofício supracitado, no qual se solicita esclarecimento acerca de postagens realizadas em minhas redes sociais, venho respeitosamente manifestar o seguinte. A Constituição Federal de 1988 consolidou o Estado democrático de direito e garantiu como direito fundamental a liberdade de expressão, conforme preceitua o artigo 5º, inciso 4º, que dispõe: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Ainda, o artigo 220 da Carta Magna assegura que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observados os dispostos nesta Constituição. Tais dispositivos refletem um avanço civilizatório, superando um período de história em que a censura e a repressão ao livre pensamento foram utilizados como instrumento de silenciamento e coerção política. Felizmente, vivemos em uma era na qual o debate público deve ser incentivado e respeitado, especialmente no âmbito político. Não podemos esquecer que nosso país enfrentou um longo período de repressão e cerceamento das liberdades individuais, no qual o direito à manifestação eram duramente combatidos. Durante a ditadura militar, opiniões contrárias ao regime eram criminalizadas, censores decidiam o que poderia ou não ser dito, e o medo de perseguição era uma realidade constante para aqueles que ousavam denegrir das autoridades. Foi somente com a redemocratização que o Brasil conseguiu superar essa fase obscura e estabelecer uma Constituição que consagrou a liberdade de expressão como um direito inegociável. Portanto, qualquer tentativa de restringir ou questionar o direito de um vereador de expressar publicamente configura um grave retrocesso. A censura não pode, sob nenhuma justificativa, voltar a ser uma prática institucionalizada, principalmente dentro da própria esfera pública, onde o debate de ideias deveria ser estimulado e não sufocado. O papel de um parlamentar, além de legislar e fiscalizar, é justamente participar ativamente do diálogo social, apontar falhas e sugerir melhorias, sem o receio de ser coagido ou silenciado por aqueles que não aceitam a divergência de opiniões. Ademais, no desempenho do mandato parlamentar, a imunidade material prevista no artigo 29, inciso 8º da Constituição Federal, assegura que os vereadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Tal prerrogativa visa garantir o pleno exercício da atividade legislativa, permitindo que os representantes do povo expressem suas opiniões e fiscalizem o executivo sem receio de retaliações. As postagens realizadas por este vereador refletem exclusivamente a minha atuação parlamentar e o compromisso com a transparência e a defesa dos interesses da população. O debate político pressupõe divergências, as quais devem ser enfrentadas como argumento e respeito às garantias constitucionais, não com tentativas patéticas de intimidação ou cerceamento da livre manifestação. É curioso notar com ironia uma das mais refinadas formas de expressão, incomodada tanto aqueles que se sentem aludidos. Talvez o problema não esteja no
que é dito, mas na incapacidade de lidar com críticas e no desconforto causado por uma verdade embalada em tom sarcástico. A democracia permite o uso da ironia, mas parece que alguns preferiram a volta da rigidez autoritária, onde o único discurso permitido era o de bajulação. A tentativa de se fazer prestar esclarecimentos sobre o simples exercício da função parlamentar não apenas revela um preocupante desconhecimento sobre os princípios básicos da democracia, mas também escancara o incômodo de alguns com o contraditório. Lamento profundamente que, em vez de investir em tempo e esforços para resolver os reais problemas da cidade, alguns colegas optem por se preocupar com postagens em redes sociais, como se a vaidade pessoal e o desconforto com críticas fossem mais importantes do que a melhoria da vida da população. Talvez fosse o caso de esses mesmos colegas se preocuparem menos com a minha liberdade de expressão e mais com a sua própria utilidade pública, pois a população espera de nós trabalho sério, e não uma patrulha ideológica travestida de ofício formal. Repudio e repilo toda e qualquer tentativa de silenciar-me, e entendo não haver necessidade de qualquer esclarecimento, pois minha atuação se dá dentro dos limites democráticos e legais, sendo a crítica política um pilar essencial da República e da democracia. A fim, referencio George Orwell, que inteligentemente escreveu que a liberdade é o direito de dizer às pessoas o que elas não querem ouvir. Talvez seja exatamente isso que tanto incomoda alguns. Não a minha ironia, mas a verdade que ela expõe. Atenciosamente, Wilson Marcelo Corona, vereador eleito democraticamente. Ofício número 19/2025, Guaraniaçu, de 10 de março de 2025. Senhor presidente e nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício número 95/2025 da Câmara Municipal, autoria do vereador Marconde Figueiredo Volet, que solicita patrulhamento e compactação com o rolo da estrada que liga a comunidade do Bela Vista ao Borman, informamos que será realizado os serviços solicitados na medida do possível devido à grande demanda e também às condições das máquinas para realizar os trabalhos. Sendo que se apresenta, renovamos protestos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Júnior César Ziger, secretário de Obra, Urbanismo e Transporte. Ofício número 20/2025, Guaraniaçu, 10 de março de 2025. Senhor presidente, nobres vereadores, ao cumprimentá-los cordialmente em resposta ao ofício 96/2025 da Câmara, autoria do vereador Marconde Figueiredo Volet, que solicita uma terraplanagem na propriedade do senhor Adão Cardoso, na comunidade do Borminha. Informamos que será realizado o serviço solicitado assim que possível, devido à grande demanda de serviço desta secretaria, sendo que se apresenta, renova o protesto de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Júnior César Ziger, secretário de Obras, Urbanismo e Transporte. Relatório número 01/2025, relatório referente à vistoria realizada nas obras do conjunto residencial Maria Francisca. Os vereadores Daniel Magalhães, Marquinhos do Borma e Valtair França, membros da Comissão de Obras e Serviços Públicos, apresentam o presente relatório referente à vistoria realizada nas obras do conjunto residencial Maria Francisca, conforme a solicitação do vereador Valtair França. Durante a vistoria, que também contou com a participação do vereador Frederico Tomé, constatou-se que as obras do residencial estão aproximadamente 93% concluídas, faltando pequenos serviços para sua finalização, porém com alguns problemas que precisam ser revistos. Entre as falhas, identificou-se problemas no encanamento das fossas das residências, onde em vários locais o encanamento está mais baixo do que as fossas. Ainda observou-se desnível nos arredores de algumas casas, deixando as calçadas sem base de sustentação, além de construções próximas a barracos cujos passeios não foram finalizados. Também verificou-se alguns pontos dos passeios que não foram compactadas, casas abaixo do nível da rua, e devido a esta situação, as águas das chuvas invadem as calçadas. A parte do calçamento na rua de acesso está desalinhada, necessitando de novas vistorias e avaliações da engenharia. Fotos da vistoria em anexo é o relatório. Guaraniaçu, Paraná, 5 de março de 2025, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Marquinhos do Borman, presidente, Daniel Magalhães, relator, e Valtair França, membro.
Ofício número 195/2025 do Gabinete Guaraniaçu, 10 de março de 2025. A Câmara Municipal de Guaraniaçu. Excelentíssimo presidente, ao cumprimentá-lo, cordialmente solicitamos indicação de 2 vereadores para compor a Comissão Especial de Avaliação para a Alienação ou Permuta de Imóvel, conforme o artigo 2º da Lei Municipal número 535/2010. Sendo que se apresenta para o momento, antecipamos agradecimentos atenciosamente Juraci Ronaldo Casella, prefeito municipal. São essas as correspondências. Obrigada, secretária, vereadora Sandra Miorenza. Então, conforme a solicitação do ofício 195, aonde solicita a indicação de 2 vereadores para fazer parte da Comissão Especial de Avaliação de Imóveis, tanto faz para alienação, permuta ou compra, quais os vereadores que gostariam de fazer parte dessa comissão? Que gostariam de ser indicado? Algum vereador? Senão vamos ter que votar para algum. São 2. Ricardo. Mais algum? Pode pôr meu nome também, presidente. Sandra. Mais alguém gostaria ou só esses 2? Só os 2? Então, fica aprovado os 2. Então, aprovado a indicação do vereador Ricardo e da vereadora Sandra. Solicita a secretária, a vereadora Sandra, que faça a leitura da indicação 01/2025, de autoria do vereador Frederico Tomé e coautoria do vereador Daniel Magalhães. Indicação número 001/2025, datada em 16 de janeiro de 2025. Senhor presidente e nobres pares, os vereadores que a presidente subscreve, no uso das atribuições regimentais vigentes, após ouvido o plenário, indica por intermédio da mesa diretora desta Casa de Leis, ao senhor prefeito municipal, para que estude a possibilidade de realizar a construção de asfalto na rua Antônio Carlos Gomes, passando pelos loteamentos HB Biavati e Jardim Padovani, no trecho do perímetro urbano. Justificativa, haja visto que a construção de asfalto nos acessos aos loteamento visa diminuir os transtornos com fortes poeira ou excesso de barro dos moradores da região, melhorando o tráfego no local e a valorização aos novos empreendimentos dos loteamentos. Sala das Sessões, 10 de março de 2025, Frederico Tomé, vereador, Daniel Magalhães, vereador. Em discussão, indicação 01/2025, de autoria do vereador Frederico Tomé. Com a palavra, o vereador autor. Esse pedido foi pedido do Biavati, para que nós fosse dar uma olhada lá, se fosse possível, melhorar aquela estrada, porque quando chove lá, arranca tudo aquilo lá. Nem convidei o Daniel, fomos lá dar uma olhada lá, e achamos melhor já pedir um asfalto, que pelo menos faz uma vez só, né? E quanto isso, valoriza também os lotes, lá tem asfalto lá por tudo, está tão bonito. Se fosse possível, eu gostaria de ser atendido nessa parte. Só isso. Ok, vereador, obrigado. Continua em discussão. Indicação 01, com a palavra, vereador autor também, Daniel Magalhães. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras. Boa noite, colegas vereadores. A todos já nominados, aos funcionários desta casa e aos que acompanham pela internet. O senhor Frederico tinha falado comigo, fomos lá dar uma olhada, tendo em vista que conseguimos, com o governo do estado, recap asfáltico, onde não tem calçamento e não tem asfalto. Então, aquela rua lá se enquadra, já foi feita uma lei com a extensão daquela rua, que é a rua Antônio Carlos Gomes, tendo em vista que Padovani está investindo lá no loteamento novo, o Biavati já investiu no loteamento. Então, isso é a valorização, é o desenvolvimento do nosso município, e mais correto que nós podemos apoiar e ajudar que isso aconteça. Então, já que vai vir essa verba a nível do governo do estado para o nosso município, para fazer asfalto onde não tem calçamento e não tem asfalto, essa rua se enquadra e pedimos que o senhor prefeito entenda essa necessidade e faça esse asfalto, porque esse asfalto vai beneficiar dois loteamentos novos aí no nosso município. E se nós queremos que o nosso município cresça, desenvolva, essa é uma forma de estarmos ajudando, Carlão.
Então vamos junto com o prefeito, junto com o vice-prefeito, junto com os vereadores, torcer que isso dê certo e o mais rápido possível saia essa obra para o nosso município. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador Daniel. Continua a discussão, indicação 01. Em votação, vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Indicação 01/2025, de autoria do vereador Frederico e Daniel Magalhães, aprovada por todos os vereadores presentes. Solicita a leitura do requerimento 01/2025, de autoria de todos os vereadores. Requerimento número 01/2025. Requer a outorga de moção de aplauso às professoras Elci Mioranza e Eliana Mioranza pela publicação do livro Fundação e Colonização do Município de Guaraniaçu. Senhor presidente, senhores vereadores, requeremos à mesa, em conformidade com o inciso 1º do artigo 244 e parágrafo único do artigo 247 da resolução número 01/2016, regimento interno desta Casa de Leis, a outorga de moção de aplauso às professoras Elci Mioranza e Eliana Mioranza pela publicação do livro Fundação e Colonização do Município de Guaraniaçu. Justificativa. O livro escrito pelas professoras foi publicado em julho de 2024 e trata-se da primeira obra literária que aborda a história do município de Guaraniaçu. O trabalho de pesquisa que resultou nesta publicação teve início no ano de 2010, com a coleta de dados, entrevistas com moradores que já residiam nas possíveis sedes da cidade antes de sua emancipação. E conclui-se com a publicação de 150 exemplares que foram custeados com o recurso da Lei Paulo Gustavo, e parte desses exemplares foram entregues às escolas do município. Além de ser um documento de valor histórico que exige anos de pesquisa das autoras, esse livro também servirá como material pedagógico que poderá ser trabalhado com os alunos das redes municipais. Por isso, entendemos como justificável a presente homenagem como forma de reconhecimento pelo trabalho desenvolvido, que auxiliará na divulgação de fatos históricos ainda não conhecidos pela comunidade, especialmente os jovens do nosso município. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendida às formalidades regimentais, requeremos que seja atendida a presente solicitação. É o requerimento Guaraniaçu, 10 de março de 2025, Sandra Regina Mioranza Ferreira, vereadora, Kátia Moraes, vereadora, Daniel Magalhães, vereador, Frederico Tomé, vereador, Marcelo Corona, vereador, Marquinhos do Borma, vereador, Almir Santin, vereador, Ricardo Pinaf, vereador e Valtair França, vereador. Ok, obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, requerimento 01/2025. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Sandra Mioranza. Senhora vereadora, senhor presidente, senhores vereadores, pessoas aqui já nominadas, os que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, infelizmente, há uma das homenageadas, a Elci, ela não pôde se fazer presente, porque ela está em tratamento na UPCAM. Então, ela ia passar o dia de hoje até amanhã lá e não foi possível ela vir assistir junto com a sua irmã, a Eliana. Mas eu gostaria aqui de falar da importância desta obra para o município de Guaraniaçu. Além de ter sido uma obra literária que as professoras dedicaram anos da sua vida, porque ela começou em 2010 e agora está sendo publicado, ela é uma obra de extrema relevância, baseado que Guaraniaçu não tem uma única obra falando da sua história. Nós, professores da rede municipal, que temos ali no 3º ano do ensino fundamental, o conteúdo município, Daniel, conteúdo município. Então, você trabalha o relevo, tudo do município, as estruturas políticas. A gente buscava informações em algum material antigo, apostilas que a gente tinha, na apostila do IPARDS, os dados numéricos, né? O censo, que ele estava desatualizado, né? Agora que atualizou, e sempre para a elaboração das aulas de história, sempre nos faltou muito material, porque não se tinha material para pesquisar. Ontem, durante o período que o Carlos assistiu o jogo do Santos, que até perdeu, né? Eu fiz a leitura da obra,
Eu fiz a leitura da obra porque não é um livro muito extenso, mas é um livro de fácil leitura e que traz fatos muito interessantes sobre o município de Guaraniaçu, da época da sua fundação, os relatos dos moradores, que na época ela conseguiu coletar, né, relatos, depoimentos das pessoas mais antigas aqui do município de Guaraniaçu, toda a polêmica com relação à construção da sede, que era para ser mato queimado, e depois veio para a Rocinha, e que depois veio para cá, né, para este local. E todos os fatores, e quando eu fazia a leitura, ficou muito claro para mim o peso de nós, enquanto vereador, e a visão que nós devemos ter. Porque aqui no livro fica claro que foram decisões políticas aliadas com decisões de pessoas com bastante poder. E, inclusive, houveram mortes, né, de algumas pessoas por conta dessa disputa, né, porque a sede estava no Rocinha e daí foi-se tomar de lá os documentos e alguns móveis que estavam lá para trazer a sede para cá, por questões que algumas pessoas tinham loteado aqui e precisavam fazer crescer isso daqui, né? Então, neste dia houve um embate, houve morte de pessoas, né? E ficou claro como que os interesses sempre dos maiores, né, prevalecem sobre a minoria. Eu brinco, né, que Guaraniaçu teve bastante briga, teve morte, inclusive, e que no meu modo de pensar, as pessoas não são obrigadas a concordar, ele acabou sendo construído num local inadequado, né? Porque nós estamos em cima de uma cordilheira, no caso, e que dificulta muito as edificações, e que, por conta disso, os lotes também são vendidos a preços muito altos. Então, eu recomendo muito a leitura desse livro para todas as pessoas do nosso município, para que conheçam a história do nosso município, para que saibam como que ela ocorreu, fala, inclusive, da Revolução de 24, do combate que teve, do embate que teve no Borman e Medeiro, de como eram construídas as trincheiras, das pessoas que lá morreram, né? Então, tudo isso está relatado aqui nesta obra. Então, a moção de aplauso, me sinto muito orgulhosa de estar homenageando essas duas pessoas, não pelo fato delas serem, mas também pelo fato delas serem minhas primas, as duas são minhas primas, mas pela relevância do serviço que elas prestaram para Guaraniaçu. Era impressionante quando ela chegava nas escolas para fazer a entrega dos exemplares, como foi custeado pela lei Paulo Gustavo, então ela tinha essa finalidade de entregar exemplares para deixar nas escolas, a alegria dos professores ao pegar a primeira obra de que trata da história de fundação de Guaraniaçu. Então, assim, eu estou bastante feliz e lisonjeada com um trabalho de conclusão, porque, principalmente eu, da área da educação, sei da importância desta obra. Então, fica aí o meu pedido, eu fiz questão de colocar no nome de todos os vereadores, porque, por mais que, de repente, vocês tenham não tanto conhecimento da importância para a área da educação, mas vocês entendem também que é uma coisa muito importante para Guaraniaçu. Sim, vereador, concedo sim. Boa noite, colegas vereadores, pessoas que fazem presença nessa casa, colaboradores da Câmara e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Achei muito interessante, vereadora, a questão do livro. Fiquei muito interessado em lê-lo também. Eu vi que a vereadora está com um exemplar na mão. E eu gostaria de saber se ele foi publicado na internet, se tem como a gente acessar de forma online, e se sim, se a vereadora tem como passar até para a população ter acesso, né? Porque, como foi dito, foi entregue nas escolas. Mas como que a gente faz para estar lendo a obra? Está disponível nas escolas, a gente pode até pedir um exemplar, eu acredito que ela deva vir aqui também para falar um pouco sobre essa obra e fazer uma entrega aqui oficial para a Câmara, né? Eu não sei te responder se ele está disponível no site, nas redes sociais, mas eu sei que ela tem ainda exemplares, né? Porque daí ela vai vender esses exemplares. E eu gostaria de aproveitar que dia 8 foi o Dia da Mulher, e fazer uma leitura de um pequeno trecho aqui. Tal harmonia também é comentada por Cida Moraes da Cruz, filha do pioneiro Jorge Moraes da Cruz. Entre as mulheres havia uma grande cooperação. Em caso de doença ou partos, ajudavam-se entre si. Nos festejos,
elas colaboravam no que era necessário, não medindo o esforço para que tudo saísse bonito. Então, eu só quis fazer a leitura desse fragmento onde aparece a participação da mulher também na história da fundação do município de Guaraniaçu. Eu super recomendo a obra, gente. Leiam, é importante para a gente entender todo o cenário que nós vivemos. Obrigada, senhor presidente. Ok, vereadora Sandra. Continua em discussão. Requerimento 01/2025. Em votação, vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Requerimento 01/2025, aprovado por todos os vereadores presentes. Em tempo, e quero justificar a ausência do vereador Marquinhos do Borma. Ele está em consulta, por isso que não está presente aqui. Passamos agora à deliberação dos projetos em pauta. Solicito a leitura da mensagem do projeto de lei 05/2025 do Executivo, para discussão e votação em segundo turno. Mensagem número 05/2025, excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata da suplementação do orçamento através da apuração de superávit financeiro nas contas do município. Os recursos foram alocados conforme a fonte de recurso no respectivo departamento e ação a que pertence. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos, estimas e consideração. Gabinete do Prefeito, 14 de fevereiro de 2025, Juraci Ronaldo Casella, Prefeito. Em discussão, projeto de lei 05/2025, para votação em segundo turno. Em votação, vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Projeto de lei 005/2025 do Executivo, aprovado em segundo turno por todos os vereadores presentes. Solicita a leitura da mensagem do projeto de lei 006/2025 do Executivo e seus pareceres para a votação em primeiro turno. Mensagem número 06/2025, excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminho a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal o projeto de lei que institui o Programa de Recuperação Fiscal de Guaraniaçu, REFIG, que trata do parcelamento, reparcelamento e pagamento à vista de débitos e estabelece outras providências. O presente projeto de lei está sendo encaminhado em razão da necessidade de proporcionar aos cofres públicos o reforço das suas arrecadações. Além disso, possibilita a regularização da situação tributária dos contribuintes perante a municipalidade, as quais poderão optar entre descontos e parcelar, facilitando a quitação de suas dívidas, demonstrando a sensibilidade do poder público com o contribuinte. Destarte, certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protesto de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 11 de fevereiro de 2025, Juraci Ronaldo Casella, Prefeito. Parecer da assessoria jurídica, súmula, trata-se do projeto de lei do Executivo número 006/2025. Inicialmente, é necessário observar que, formalmente, o projeto de lei em análise teve iniciativa junto ao Poder Executivo, tratando-se de matéria de cunho tributário e econômico, portanto, respeitada a competência para deflagrar o mesmo, conforme o artigo 90, inciso 1º, a linha B da Lei Orgânica do Município. Destarte nas atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei. Todavia, a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 25 de fevereiro de 2025, Giovano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Finanças e Orçamento é de igual teor, senhor presidente. Ok, obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, projeto de lei
006/2025 do Executivo. Em votação, vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Projeto de Lei 006/2025, Executivo, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Solicito à secretária que faça a leitura da mensagem do Projeto de Lei 007/2025 do Executivo e de seus pareceres para votação em primeiro turno. Mensagem número 07/2025. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que altera a Lei Municipal 14.495/2023 e estabelece outras providências. O presente projeto de lei visa adequar a legislação municipal para o transporte escolar gratuito, incluindo os estudantes regularmente matriculados em cursos preparatórios para concursos e pré-vestibular. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Guaraniaçu, 21 de fevereiro de 2025, atenciosamente, Juraci Ronaldo Casella, prefeito. Assessoria Jurídica. Súmula. Trata-se de projeto de lei do Executivo, número 0007, de 2025. Inicialmente, é necessário observar que o projeto de lei em análise teve sua iniciativa junto ao Poder Executivo Municipal, portanto, respeitada a competência para o inciso do processo legislativo nos termos do artigo 57, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal. Quando destarte das atribuições da função de assessoria jurídica, concluo pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, todavia a apreciação e aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 25 de fevereiro de 2025, Giovano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação é de igual teor. Obrigada, vereadora Sandra. Em discussão, projeto de lei 007/2025, do Executivo. Em votação, vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável. Projeto de lei 007/2025 do Executivo, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Solicito à secretária, a vereadora Sandra Mioranza, para que faça a leitura da mensagem do projeto de lei 008/2025 e de seus pareceres para votação em primeiro turno. Mensagem número 08/2025. Excelentíssimo presidente, senhores vereadores, encaminhamos a esta Igreja Casa de Leis para a devida apreciação e aprovação pelo Legislativo Municipal projeto de lei que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial e estabelece outras providências. O presente projeto de lei trata da suplementação ao orçamento através de apuração de superávit financeiro nas contas do município. Os recursos serão utilizados em convênio que estão em andamento e destacamos precatórios que deverão ser pagos em 2025 no Fundo de Previdência. Certos da compreensão e apoio dos nobres edis, na oportunidade reiteramos protestos de estima e consideração. Gabinete do Prefeito, 21 de fevereiro de 2025, Juraci Ronaldo Casella, prefeito. Assessoria Jurídica. Trata-se de projeto de lei executivo número 08/2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e estabelece outras providências. Destarte nas atribuições da função de assessoria jurídica, conclui pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei, todavia a apreciação e ou aprovação é de competência exclusiva dos nobres vereadores, bem como a fiscalização pertinente. Atenciosamente, Guaraniaçu, 25 de fevereiro de 2025, Giovano Colombo, assessor jurídico. Comissão de Justiça e Redação é de igual teor. E a Comissão de Finanças e Orçamento também de igual teor. Obrigado, vereadora Sandra. Em discussão, projeto de lei 008/2025 do Executivo. Em discussão. Em votação, vereador Valtair. Favorável, senhor presidente. Vereadora Sandra. Favorável. Vereadora Kátia. Favorável. Vereador Daniel. Favorável, senhor presidente. Vereador Frederico. Favorável. Vereador Marcelo. Favorável, senhor presidente. Vereador Ricardo. Favorável.
Projeto de Lei 008/2025 do Executivo, aprovado em primeiro turno por todos os vereadores presentes. Declaro encerrada a ordem do dia. Está aberto o pequeno expediente. Com a palavra o vereador Ricardo. Novamente, boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença do nosso ex-colega vereador Euclides, faz presente aí hoje. Senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado um ofício à Prefeitura Municipal para que apresente qual foi a arrecadação de contribuição da iluminação pública dos últimos 3 anos, bem como quais foram as despesas de iluminação pública, aquela nos termos da lei municipal que regulamenta essa arrecadação, que é a 138/2002. O segundo ofício, senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado também ao prefeito municipal, à prefeitura, para que estude a possibilidade de alterar um local do armazenamento das caçambas de entulho, que elas estão sendo alocadas ao lado daquele que era o Hospital da Mulher, hoje é um posto de saúde, né? E aquele local, os comerciantes até me procuraram, porque ele é utilizado como estacionamento também. E em razão das caçambas, eles não têm onde estacionar o carro, e está um local muito difícil, em razão dessas caçambas estar ocupando esses espaços. Então, se pudesse encontrar um novo local para estar armazenando essas caçambas, todo aquele terreno serviria de estacionamento para os comerciantes e clientes daquele local. O terceiro ofício, senhor presidente, eu gostaria que fosse encaminhado também à Prefeitura Municipal, requerendo que seja apresentada todas as despesas de manutenção de veículos e maquinários, desde o início do ano até a presente data, apresentando ainda as notas e empenhos liquidadas e também a liquidar. Obrigado, seria isso. Ok, vereador Ricardo, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente? Com a palavra, o vereador Marcelo. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, temos aqui o vice-prefeito Carlos Roberto Ferreira presente, também o ex-vereador Euclides Marcelino, que está conosco, aos servidores, né, dessa casa, e também as pessoas que nos acompanham através das redes sociais. A gente agradece o nosso muito obrigado às pessoas que têm acompanhado. Eu tenho recebido algumas pessoas, né, alguns pacientes dos dentistas aqui de Guaraniaçu, das unidades básicas de saúde, dizendo o seguinte, que por falta, em algumas unidades básicas de saúde, por falta dos auxiliares, os dentistas estariam, né, dispensando os pacientes para voltarem para casa. E isso tem causado transtorno para esses pacientes, né? E alguns pacientes, eles comentam o seguinte, que lá nos consultórios particulares, alguns dentistas, eles atendem sozinhos, sem os auxiliares, né? E, no entanto, nas unidades básicas de saúde, esse atendimento só seria realizado com o auxiliar. Então, alguns pacientes estariam sendo dispensados, de repente a pessoa vem de manhã, vem de madrugada para poder ter atendimento e acaba voltando sem atendimento. Então, eu não verifiquei em loco se isso de fato está acontecendo, mas eu peço, senhor presidente, para que se encaminhe o ofício ao senhor prefeito municipal, com o mesmo teor para o secretário de saúde, né, para que verifique essa situação, se de fato pacientes têm sido dispensados por falta do auxiliar ali do dentista, ele não consegue atender sozinho, e aí esses pacientes estariam sendo dispensados, né, sem o atendimento. Se isso de fato está acontecendo, para que haja providência para resolver essa questão, esse problema o mais rápido possível, senhor presidente. Obrigado. Ok, vereador Marcelo, sua solicitação será encaminhada. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Sandra. Senhora vereadora, senhor presidente, senhores vereadores, ex-vereador Euclides, que se faz presente, o vice-prefeito, a Joana, né, e as pessoas que nos ouvem pelas redes sociais. Eu gostaria de solicitar um ofício parabenizando o seu Ribeiro, que é responsável pelo setor de jardinagem,
parabenizando ele pelo serviço que ele vem prestado. A gente tem ouvido muita coisa boa do seu Ribeiro, inclusive aquela solicitação que eu fiz na última sessão. Naquela mesma semana ele resolveu a questão lá em frente à escola, ficou bem feito, bem bonito. Então, gostaria de fazer um reconhecimento do trabalho que ele vem prestando e o carinho e a humildade que ele trata qualquer pessoa que se dirija até ele. Um ofício também parabenizando a secretária de Ação Social, a Rosângela, pela elaboração do evento. Um ano em que se inicia um mandato, não é muito simples, mas mesmo assim ela conseguiu promover um evento na última sexta-feira, direcionado ao público feminino, em homenagem ao Dia da Mulher. E também um ofício parabenizando a secretária de Ação Social, a Eliane Olenix, lá do Campo Bonito, que no domingo também promoveu um evento para as mulheres, e eu participei, um evento muito bacana, direcionado ao público feminino, em homenagem ao Dia da Mulher. Seria isso, senhor presidente. Ok, vereador Sandra, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Daniel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colegas vereadoras. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos os nominados. Ao ex-vereador Euclides, que também se faz presente. Senhor presidente, eu fui procurado essa semana por algumas pessoas e estou fazendo esse ofício. Peço que o senhor encaminhe para a Copel, porque algumas pessoas não estão recebendo a fatura impressa em suas casas, suas residências. Então, pelo que parece-me, vai vir pelo aplicativo, vai ser tudo digital. Então, que a Copel informe se vai vir a fatura impressa, se não vai vir, e o que está ocorrendo para que as pessoas possam estar informadas. Porque, às vezes, algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade e acabam não tendo acesso à tua fatura e ficam preocupados com a conta de luz. Então, que a Copel nos informe se está em atraso essa emissão da fatura e se ela vai vir ainda impressa. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador Daniel, suas solicitações serão encaminhadas. Continua aberto o pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Valtair. Boa noite ao senhor presidente, boa noite aos colegas vereadores, aos colegas vereadores, aos colaboradores, às pessoas que fazem presente, aos internautas, o vice-prefeito, o senhor Carlos, a Joana e o ex-vereador Euclides se faz presente aqui com nós. Solicito um ofício que seja feito uma terraplanagem lá para o senhor Luiz Pedroso. Ele precisa fazer uma casa e necessita que seja realizada uma terraplanagem. Também para o seu Lauri Pedroso, uma terraplanagem, também para ele fazer uma construção de barracão. Ele precisa fazer um barracão para guardar o seu maquinário. E também ele solicitou para que seja limpado ali na beira da estrada, ali que tem feito aquelas contenções, né, que tampou de terra. Se for possível, desde já agradecemos aí ao secretário de Viação e Obras. E também quero que seja enviado em um ofício parabenizando, como a vereadora falou ali, o nosso colega lá de trabalho, o Ribeiro. Hoje acompanhei pela parte da manhã eles fazendo um trabalho aqui na rua Frei Sérgio Stolz. Segundo os moradores, faz 8 anos que nunca ninguém entrou naquela rua. E hoje eles entraram, fizeram a limpeza. E nessa mesma ida deles ali, eles fizeram uma limpeza também. Ali, ontem teve uma queda de uma árvore na rua Severino Brzezinski. E hoje eles estiveram lá, fizeram uma manutenção e, vamos dizer assim, fizeram uma limpeza geral, desgalharam aquelas árvores, ficou muito bom o trabalho deles lá. Enfim, ele está fazendo um trabalho de excelência aí para a nossa população. E junto com esse ofício também, eu já conversei com o prefeito, já viemos conversando e pedindo para que ele aumente as pessoas, porque o Ribeiro, ele só está com 3 funcionários que tem roçadeiro, que está trabalhando com ele, só em 3. Infelizmente, né, tem mais uns minutinhos, infelizmente, ele tem que cuidar de tudo. Limpeza das escolas, limpeza dos bairros,
e até hoje ele não conseguiu ainda fazer em todos os bairros, mas ele está indo, bairro por bairro, cidade, fazendo, atendendo da melhor forma possível e sempre dando atenção para a nossa população. Queremos sim que aumente aí a contingência, e aumente o povo lá, para ajudar ele, para assim poder atender nosso povo aí e dar uma cara nova para a nossa cidade. Seria isso, meu muito obrigado. Ok, vereador Valtair, ele terminou. As suas solicitações serão encaminhadas. Você já falou no pequeno expediente, depois tu fala no grande expediente, tá? Então, vai no grande expediente. Ela também, depois você vai no grande expediente, tu pede. A Sandra também esqueceu um. Tá? Não, mas vai ali, só pede, beleza? Continua aberto o pequeno expediente? Não tendo mais vereadores que querem fazer uso da palavra no pequeno expediente, fica aberto o grande expediente. Com a palavra a vereadora Sandra. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas que nos acompanham, o vice-prefeito que se faz presente também. Eu peço desculpas, presidente, mas eu esqueci de um ofício muito importante, que é um ofício também parabenizando a presidente da Comissão das Mulheres do Sindicato Patronal, a Eda Mioranza, e ao seu Eloy Cassol, que no sábado também realizaram um evento, uma palestra muito importante para as mulheres de Guaraniaçu ali no Clube Atlântico. Veio a palestrante Cirlei Benetti, que ela, de profissão, é jornalista, mas agora ela se dedica a palestrar. E foi muito produtiva a palestra delas. Meus parabéns à Eda, a toda a equipe de organização, e ao Eloy Cassol, e o Sicredi e a FAEP também estavam lá ajudando para que esse evento ocorresse. Eu não poderia hoje deixar de falar um pouquinho sobre o Dia da Mulher. E eu não vou falar de mulheres de grandes feitos, porque na minha concepção todas as mulheres são muito importantes e fazem coisas importantes e muito relevantes para toda a sociedade. Então, dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher, e todo mundo já conhece a história do dia, o porquê da luta que foi para nós termos os nossos direitos de voto, de espaço, né? Nós já conhecemos toda essa história. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre um dado que eu peguei, eu retirei da apostila do IPARDES, de Guaraniaçu, do ano de 2023, que foi a última atualização que eu achei, que está lá na página 37, aonde fala, lá nos dados referentes à saúde, dos dados de agressão às nossas mulheres de Guaraniaçu. E eu achei um número bastante alto, 278 casos, que são divididos ali em violência doméstica, violência sexual e tal. E daí fui me informar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela foi criada porque leva o nome da própria pessoa que criou essa lei, porque ela foi por 2 vezes ameaçada de morte pelo marido, e ela, vendo que ela ia morrer, ela buscou as autoridades e lutou muito para que esta lei fosse aprovada. E dentro da Lei Maria da Penha, é previsto 5 tipos de agressões contra a mulher. E eu gostaria de estar falando aqui um pouquinho delas hoje, porque às vezes as mulheres estão passando por momentos difíceis na sua vida e acham que elas têm que ficar caladas, acham que elas não têm a quem recorrer. Então, a primeira tipo de violência é a violência física, que essa abrange o espancamento, atirar objetos, sacudir ou apertar os braços, estrangulamento, sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimadura ou armas de fogo e tortura. Depois vem a violência psicológica, que é a ameaça, o constrangimento, a humilhação, a manipulação, o isolamento, proibindo de estudar, de viajar, de falar com amigos ou parentes. Vigilância constante, perseguição, insultos, chantagem, exploração,
limitação do direito de ir e vir, ridicularização e por aí segue. Depois vem a violência sexual, que também é uma das violências que a Lei Maria da Penha prevê e protege a mulher, que é o estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno, manipulação, e tem mais alguns itens também. Violência patrimonial. A violência patrimonial, controlar o dinheiro da mulher, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, no intuito de privar essa mulher de sair, às vezes, daquela situação de violência, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens de valores e recursos econômicos, causar danos propositais e objetos da mulher ou de qualquer coisa que ela goste. Então, esses tipos de violências eles estão previstos lá na Lei Maria da Penha, né? E a gente faz esse alerta para que essas mulheres que estejam passando por essas situações violentas nos seus lares, que elas não tenham medo de buscar ajuda junto à delegacia, junto ao Disque 100, pessoas que veem mulheres sendo agredidas, né? Elas podem fazer uma denúncia anônima junto ao Disque 100, e o Disque 100 vai notificar a polícia para que ela tome uma providência quanto a isso. Porque, apesar de nós vivermos aí no século XXI, e a mulher ter tido inúmeras conquistas, ela ainda sofre muito, né? A mulher ainda sofre muito, a mulher sofre na política, ela sofre algumas retaliações pelo seu posicionamento, ainda se acha que a mulher deve ser submissa ao seu parceiro, ao seu cônjuge, que a mulher ela não está preparada para muitas coisas, e a gente tem visto que é o contrário disso. A gente, mulher, está preparado para qualquer coisa, está preparado para qualquer serviço. Hoje nós temos mulheres que dirigem caça, nós temos mulheres frentistas, nós temos mulheres em todos quantos é o setor. E falar dessa importância, dessa relevância da mulher na vida lá do seu núcleo familiar, na vida do seu marido, na vida dos seus filhos, na sociedade, em tudo quanto é local que ela esteja. E fazer essa alerta para que essas mulheres que estejam sofrendo algum tipo de agressão, que elas não tenham vergonha de buscar ajuda. Tá? Inclusive, lá no IPARDES, a gente, graças a Deus, eu não encontrei nenhum dado de feminicídio. Porque hoje, você liga a televisão, eu brinco que se você espremer, quase sai sangue de tantos casos de mulheres sendo mortas. E pelo que eu observo, na minha avaliação, uma boa parte das mulheres que são mortas, elas são mulheres, muitas vezes, aquela mulher boa demais, sabe? Aquela mulher que acredita demais, aquela mulher que confia demais. As que são mais malandras no sentido da vida, às vezes elas conseguem se safar melhor. Mas aquela mulher que confia demais, às vezes a gente vê ela sendo assassinada, sendo morta, né? Sem possibilidade de defesa nenhuma. Então, não deixar esse círculo vicioso crescer dentro da sua casa, dentro da sua vida. Não permitir que nada que tenha que ela se diminuir para caber no mundo de alguém ocorra. Né? Então, esse é o meu recado para todas as mulheres. E, em homenagem a essas mulheres, eu gostaria de citar algumas mulheres aqui que fazem parte do meu convívio social e que, através dessas mulheres, todas as mulheres de Guaraniaçu, se sintam homenageadas, se sintam prestigiadas, se sintam representadas pela vereadora Sandra. Vou começar falando da Carla Fernanda Mioranza, representando todas as mulheres filhas. Neiva Mioranza, representando todas as mulheres mãe. Eda Mioranza, representando as mulheres empreendedoras rurais. Kathleen Saraiva, representando a beleza da mulher guaraniaçuense. Rosilda Morbach, representando a mulher na gestão. Tere França, representando as mulheres e a sua fé. Ivani Bastos Soares, representando as mulheres que perderam um filho e mesmo assim continuam com um sorriso no rosto. Ana Karina Caviccioli, representando a mulher no esporte de Guaraniaçu.
Fabiane Moreto, aqui da nossa casa, representando as mulheres funcionárias. Suzana de Freitas Moraes, em memória às mulheres falecidas. Silvana Schmoller Ludovichak, representando as mulheres da minha categoria. Sônia de Oliveira, representando as mulheres nas agroindústrias de Guaraniaçu. Dona Isabel dos Santos, representando as mulheres negras do nosso município. Emília Schneider, representando as mulheres na área da saúde. Ângela Tessaro, representando a força da mulher policial aqui no nosso município. Doutora Regiane Tonete dos Santos, representando a mulher no judiciário. Dona Ana Noeli dos Santos, representando a mulher na política em Guaraniaçu. Alexandra Kirsch, representando as mulheres amigas. Hélia Cioato, representando as mulheres na melhor idade. Genesi Casella, representando as mulheres que estão passando por algum problema de saúde. Marilze Panho, representando as mulheres que trabalham na roça, filhas do seu Auripanho. Delvina Marcelino, representando as mulheres companheiras. Muitas outras eu poderia citar aqui, muitos nomes eu poderia citar, mas através dessas mulheres aqui, eu gostaria de estender o meu carinho, o meu abraço, o meu respeito à tua força, mulher. Não se diminua, lute, acredite no seu sonho e sempre de cabeça erguida, sempre adiante. Deus abençoe cada uma de nós e um abraço fraterno e carinhoso da vereadora Sandra. Muito obrigado, presidente. Ok, vereadora Sandra, parabéns pelas suas palavras, pela sua homenagem. Continua aberto o grande expediente. Não vai. Não quer? Não tendo mais vereador que o uso da palavra no o Frederico, com a palavra o vereador Frederico Tomé. Quero pedir desculpa a vocês aqui presentes e os demais que estavam aí, que eu fiz uma falha. Na hora que eu pedi o asfalto, antes eu não cumprimentei ninguém. Então sejam cumprimentados os vereadores e vereadoras, como é que se diz, o pessoal que trabalha aqui com nós na Câmara, o vice-prefeito, que está aqui também, o Carlão, o Euclides, a Joana, essa moça que chegou, acho que é a Lina, né? Tá, você também seja bem-vinda, aquele homem lá, não sei. E os internautas, quero dizer uma boa noite a todos e pedir desculpa pela falha que eu fiz antes aí, e era isso. Ok, vereador Frederico. Não tendo mais vereadores que para o uso da palavra no grande expediente, peço à vereadora Sandra que faça a leitura da prestação de contas do mês de fevereiro, das receitas e despesas do mês de fevereiro. Esse aqui, né? Relatório de receitas e despesas de fevereiro de 2025. Receita e transferência do Executivo, R$ 197.250. Saldo mês de janeiro do Poder Legislativo, R$ 48.324,14. Rendimentos do mês, R$ 693,89. Rendimento do mês, Poder Legislativo, R$ 11,39, totalizando R$ 246.279,42. Folha de pagamento de vereadores, Poder Legislativo, 44 mil... Contas, perdão, presidente, contas. Folha de pagamento dos vereadores, R$ 44.223,54. Folha de pagamento dos servidores, férias, mais empenhos. Poder Legislativo, Adriana Corona, Denise Caviccioli e Juliana de Souza, R$ 58.445,22. Plano de saúde, Viver Saúde, R$ 10,00. Empréstimo consignado, Cicobi Crédito Capital, R$ 1.354,18. Imposto de renda, Prefeitura Municipal, R$ 14.550,82. Obrigações patrimoniais,
Encargos patrimoniais do INSS, Previdência Social, R$ 13.273,22. Encargos patrimoniais Supremaçu, Previdência Social, R$ 23.261,49. Diárias, vereadores para Curitiba, Cátia Elaine de Jesus Fialo Martins, R$ 400. Sandra Regina Meirelles Ferreira, R$ 400. Material de consumo, R$ 1.166,75. Aquisição de material de copa e cozinha, Jacomel e Bertual, R$ 628,41. Aquisição de material de copa e cozinha, Jacomel e Bertual, R$ 375,26. Aquisição de material de cozinha, Jacomel e Bertual, R$ 133,69. Aquisição de material de copa e cozinha, Jacomel e Bertual, R$ 29,39. Outros serviços, pessoas físicas, 0. Outros serviços de pessoa jurídica. Fatura de energia elétrica, R$ 95,25. Fatura, serviço de água e esgoto, Sanepar, R$ 159,54. Manutenção corretiva preventiva do elevador, R$ 292,59. Locação de sistema certificado digital nuvem, Soluções Limitada, R$ 1.504,16. Serviços portáteis, provedor, Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 3.313,26. Fornecimento de suporte internet fibra óptica, GCU Servidor de Provedor Limitada, R$ 320. Fatura telefone móvel, Telefonia Brasil, R$ 73,84. Aquisição de placas de identificação mesa dos vereadores, Orlando Juarez Tibes, R$ 198,00. Manutenção de impressora Águia Eletrônicos, R$ 250,00. Serviço de limpeza de reservatório de água, painéis solar e manutenção de telhado, Irineu Antunes Maciel, R$ 400,00. Tarifa Pix, Banco do Brasil, R$ 6,43. Tarifa TED, Banco do Brasil, R$ 12,69. Tarifa Folha de Pagamento de Salários, R$ 19,00. Devolução, rendimentos, aplicação em saldo. Prefeitura de Guaraniaçu, R$ 589,12. Total do mês, R$ 164.317,10. Disponibilidades financeiras. Caixa, Poder Legislativo, 0. Banco do Brasil, conta corrente, Poder Legislativo, R$ 81.962,32. Total, R$ 81.962,32. Olmir Santim, presidente. É isso, senhor presidente. Obrigado, secretária e vereadora Sandra. Quero aqui agradecer a presença, em especial, do ex-vereador Cride, ex-secretária, que hoje a Sandra está fazendo o trabalho que ele fazia, e dizer para vocês das desigualdades, né, entre a mulher e o homem, mas hoje, enquanto a Sandra ontem, 90 minutos de conhecimento de história do livro, o marido dela, e história e alegria, né, de ter lido um livro desse, né, o marido assistiu Santos, mais 360 dias de angústia. Mas não é acostumado. Não tem problema, Carnal. Você é acostumado. Né? Não, mas parabéns, né, a Sandra, que foi atrás do conhecimento. E, com a produção de Deus, declara encerrada a presente sessão, convocando os vereadores para o próximo dia 17 de março de 2025, às 19 horas, para a nossa sessão ordinária. Uma boa noite a todos.